Vou gravar esse vídeo porque eu achei muito importante essa entrevista que eu assisti, né? Foi uma entrevista de um cara que ele chama Greg Brand. Quem me mandou, inclusive, foi uma amiga minha, uma xará. A gente troca muito conteúdos, né? Sobre manifestação, sobre como entender a mente. E aí ela me mandou, Gabi, eu lembrei de você na hora. E quando eu assisti a entrevista, né? Ela dura mais de uma hora. É em inglês, mas aí tem a tradução. E eu assistindo, gente, eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu preciso passar esse conhecimento para as meninas. Porque a forma como o Greg, acho que é Greg que fala o nome dele, ele passa é muito claro e é muito incrível, sabe? Ele diz, ó, eu vou começar com uma frase dele, presta atenção. Não somos o que nos foi dito, somos muito mais do que fomos levados a acreditar. Isso aqui, resumindo essa frase do que ele falou que eu achei incrível. A gente, é condicionado o tempo inteiro, tanto por políticos, tanto por religião, tanto por elite, sabe? Ele até fala, eu nunca tinha pensado neste ponto, tem um ponto da entrevista que ele fala sobre o quanto bilionários, essas elites, essas pessoas com muita autoridade no mundo, tá? Pessoas de realeza, pessoas ali do top 10 do mundo, eles se reúnem para decidir como e que rumo vai levar a humanidade, para onde que a gente está indo, onde que eles desejam influenciar para que a gente chegue. Esses encontros, eles vão formando estratégias, né? Então, ele fala muito sobre o que pode acontecer em 2030, e eu acho isso incrível, porque conhecimento, gente, vocês terem essa visão, ainda mais de pessoas que estudam tanto, quem é cientista. Eu adoro estudar sobre isso e entender cada vez mais a fundo. E aí, vamos lá, vou explicar para vocês. Ele conta que essas elites, elas se reúnem para o tempo inteiro manipular a sociedade. Gente, as pessoas tentam o tempo inteiro, essas elites, a tirar de vocês a capacidade de vocês pensarem. Basicamente é isso. Nós, seres humanos, você que está assistindo aí, nós nascemos já com um poder dentro de nós. Esse poder, ele é o divino. É Deus que habita em nós. A gente já nasce, gente. Quando você nasce, Deus nasce em você. E para acessar esse Deus aqui que está dentro, esse poder dentro da gente, a gente tem que estar muito alinhada, ter muita clareza e não pode ter coisas externas atrapalhando. Por exemplo, não tem como a gente sentir Deus dentro da gente, o poder da divindade, se a gente vibra medo, se a gente vibra ansiedade, se a gente vibra falta, escassez. Mas toda essa elite, ela tenta o tempo inteiro nos manipular para que a gente vibre apenas isso. Porque é uma forma deles terem controle sobre a sociedade. Por que o governo faz de tudo para colocar as pessoas, dão tanto acesso ao dinheiro que eles acham que isso aí é o que vai mudar a nossa sociedade? Por que vocês acham que a mídia coloca tanto medo na sociedade? Tantas coisas. Gente, tudo é estratégia. Não sei se eu tô sendo muito clara, eu espero que sim, mas que vocês entendam dentro de vocês que nós, seres humanos, tanto eu, tanto você, somos o tempo inteiro manipulados a vibrar no medo, na escassez, na falta, na ansiedade do que pode estar por vir. O tempo inteiro a gente é vibrado, é condicionado a levar esse medo. Por quê? O tempo inteiro, porque os bilionários, porque o governo governa a gente, não quer nunca que você que tá me ouvindo agora saiba o poder que você tem dentro de você. Eles não querem. Eles tentam esconder o tempo inteiro. O que for possível fazer para distrair a sociedade, eles vão fazer para distrair, sabe? Inteligência artificial, ela foi feita de uma forma estratégica para que as pessoas parem de pensar. E aí a gente vai se tornando cada vez mais dependente, tudo é a inteligência artificial, e aí vai ser uma geração onde ele fala sobre chips, sobre inteligência, e literalmente a gente não pensa. E
Tá, inteligência artificial é ruim, Gabi? Não, gente. Eu uso inteligência artificial, com certeza eles usam também, mas se você usar de uma forma errada. O importante, cada vez mais, é você conectar com você, com o divino que tá aqui dentro, tá? Conectar com o seu coração, sabe? E entender o poder que você tem dentro de você. Esse que é o ponto principal. O pai dele era alcoólatra, ele sofreu muito na sua infância para adolescência. Ele saiu de casa com 14 anos, então ele conta como que foi tanta turbulência na vida dele, né, na infância. Então, ele não foi uma pessoa que teve uma família, veio de uma família rica, nem nada do tipo. Ele conta também que ele tem um irmão, e o irmão e ele cresceram no mesmo ambiente, mas que cada um seguiu caminhos diferentes. Então, acontece sim de você ter um irmão sendo criada pelas mesmas pessoas, pelas mesmas situações, e um ter uma percepção diferente da forma de como levar a vida, e o outro ter uma que não é a mesma que você. Às vezes, por exemplo, num pai alcoólatra, o Greg, ele se sobressaiu, ele foi a fundo para entender e entender a lei, né, da atração, como manifestar a vida que ele sonhava. E o irmão, por exemplo, virou um alcoólatra. Então, cada pessoa tem uma percepção diferente da vida. Eu não aceito, eu não concordo com o que os meus pais falam, mas não é rejeitar. Não é rejeitar, porque não tem como a gente rejeitar, não tem como a gente esquecer tudo que a gente já ouviu. Mas é não aceitar. Eu não aceito para mim, Gabriela, que a vida ela é assim e que eu sou assim. Eu não aceito. Você pode pensar isso. Eu não aceito você pensar isso sobre mim. E eu não aceito seguir essa história. Então, olha o ponto. A escolha. Eu escolhi. É este ponto principal. Eu escolho ser diferente e tomar as minhas próprias decisões. Eu não preciso acreditar 100% no que os meus pais me falaram. Gente, eu passo mal por isso, tá? Eu passo mal, porque é aí que a gente vai encontrando o poder que tem dentro da gente. Então, o poder, quando eu falo de poder, vem de conhecimento. Se eu sei isso e o Greg, ele fala sobre isso, ele sabe desse conhecimento. Então, ele diz muito que conhecimento, ele é poder. Quando você tem conhecimento e você acessa informações e você sabe que você não precisa, você que tá me ouvindo, meu amor, você não precisa. Eu fico empolgada, mas é porque você não precisa seguir o que os seus pais te disseram. Você não é o que sua mãe te falou, você não é o que seu pai te falou. Você não precisa seguir o caminho deles. Então, ele fala muito sobre você está disposta em acessar essa divindade? Existe um poder dentro de você, o poder da divindade, Deus que habita dentro de nós. E tem gente que não consegue perceber jamais porque tá vibrando em muitos sentimentos negativos. Então, você tá disposta? Você tá disposta a acessar esse poder? Meu amor, mega disposta. O quê? Eu tá vivendo uma vida, tipo assim, mediana? Não, 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 não. Eu tô muito disposta. O conhecimento, ele é um código. Então, esse código é o seguinte. Uma vez que eu e você acessamos esse código, você sabe que você tem uma escolha. E que você não precisa seguir mais. Você pode escolher ela. Ou você pode negá-la. Gente, Deus tá dentro de você. Você não é a sua história passada e o que te falaram, o que você viveu. Você acessou esse código. Você tem uma escolha. Você quer negá-la ou você vai aceitar a escolha e fazer a sua escolha? Eu passo mal. Eu nunca negaria, tá? Mas muita gente, é 98% da população nega. As pessoas, elas não querem, elas negam, elas não querem enxergar este poder. Nós temos livre-arbítrio, podemos negar a divindade. Todos temos ela dentro de nós, mas muitos querem negar. Muitos dirão que não são dignas, que não podem e podemos ter a nossa dignidade sobre nós.
por aqueles que têm poder sobre nós. Nós podemos ter dignidade sobre nós. Aqueles que têm poder sobre nós. Quem tem poder sobre nós? Quem tem poder sobre nós foram nossos pais, foram nossos professores, foram as pessoas com autoridade que falaram coisas que nos magoaram e que disseram que a gente não ia ser nada. A gente pode estar acima. Nós podemos ter a nossa dignidade acima de qualquer opinião de qualquer pessoa. Vocês têm que resgatarem esse poder dentro de vocês. Essa é a mensagem principal que eu precisava vir aqui falar. Eu já tem um tempo que eu fico, estudando sobre isso, eu entendo sobre isso, eu sinto o meu poder, mas eu precisava falar. Esse vídeo foi muito claro. E a gente foi ensinado, gente, ar-condicionado isso há anos, não é na nossa geração só, a nos verem completos, como se sempre faltasse algo. Não, sempre faltava. Você não tá perfeito, falta algo. Não, você não deve fazer nenhum vídeo porque faltará algo que você precisa de ter mais domínio e uma melhor comunicação. Não, tá faltando algo. O aprendizado aqui, então, desse vídeo, gente, é lembrar quem somos. E não que a gente precisa virar algo. Você não precisa virar algo. Você já está dentro de mim. E foi aí quando eu escolhi voltar pra mim, de volta pra mim. Esse é o aprendizado. Você já é. Você não precisa virar nada nem ninguém. Você já é.